Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento pessoal para esse sábado, dia 6 de novembro, onde teremos Premier League, Bundesliga 1, Bundesliga 2, Série A italiana, La Liga, Série B, Série A do Brasil, Ligue 1 na França, enfim, bastante coisa. Então, se você é um cara apressado, uma pessoa apressada, já acelera o vídeo, porque eu costumo ser um pouco mais detalhista. Então, para que não seja chato e demorado, se você quiser acelerar, fique à vontade. Vou comentar antes rapidinho sobre essa sexta-feira que terminou agora para mim, não vou fazer os jogos da noite. E se você não é inscrito neste canal ainda, te convido a se inscrever. Este é um canal sobre trade esportivo, tem um link aqui embaixo para você se cadastrar na Betfair e ganhar R$200 de bônus. Tem o meu Telegram para você acompanhar no meu dia a dia de trabalho e, obviamente, tem também o meu curso gratuito do iniciante até o avançado. Você nem precisa se registrar, tá lá no meu blog, tá bom? Vou recapitular, porque tem muita gente que comenta aqui embaixo reclamando que eu não dou tips, e é exatamente isso, eu não dou tips. Isso aqui são cenários para o trade ao vivo, tá? Gosto e sigo vários canais de palpites por aí que são bons palpiteiros, são bons chipsters, mas não é a minha praia, eu não trabalho assim. Eu trabalho no ao vivo, trabalho momentos no trade. Então são coisas completamente diferentes, tá bom? Óbvio, tem muitos punters que comentam aqui embaixo que eu consigo ajudá-los de alguma forma, fico muito feliz com isso, mas o meu propósito aqui é para comentar sobre os cenários de trade, beleza? Bom, essa sexta-feira eu vim com uma expectativa bem baixa, porque tinham dois jogos na Bundesliga 2 que não eram assim tanta coisa no pré, né? Tinha um jogo da Bundesliga 1 também que me parecia que ia ser mais difícil por conta da qualidade defensiva do time do Mainz, e acabou sendo um dia bem surpreendente em relação à recuperação de resultado, em relação à alavancagem, né? Deixa eu só marcar aqui o jogo italiano que não está aparecendo, o Empoli com o Genoa. Pronto, deixa eu voltar para cá. Comecei o dia fazendo Holstein Kiel e Dinamo Dresden. O Dinamo Dresden começou muito melhor do que eu estava imaginando, né? Mesmo que eu tenha colocado aqui que o Kiel poderia se complicar, foi por conta da cotação baixa do Kiel. O Dresden é um time que não vem encantando há muito tempo, né? E depois de um início bom no primeiro tempo do Kiel, o Dresden começou a jogar bola, saiu na frente aos 32 minutos e continuou jogando bem, continuou contra-atacando bem. Só que desde o momento que tomou o primeiro gol, o Kiel deu a ideia e deu a impressão e demonstrou que queria essa virada. Essa virada do Kiel aconteceu com uma odd máxima de 7, não foi uma odd tão alta, até por isso não pagou tanto assim, mas foi claro essa virada do Kiel, que nem deu tempo de frebetar, né? Porque depois do pênalti aos 65 do 1-1, o mercado ficou fechado e só voltou depois do 2-1 do Kiel. Obviamente eu fui tentar buscar uma próxima alavancagem, que seria um empate do Dresden, mas esse empate acabou não vindo. Nuremberg e Werder Bremen. Nuremberg saiu na frente, eu tomei este gol do Nuremberg, estava com bem menos dinheiro no mercado, afinal de contas eu não trabalho o match odds da Bundesliga 2 com frequência, e quando eu trabalho eu tenho muito cuidado ali porque é muito difícil. O Bremen começou bem melhor o jogo e durante essa exposição em lei ao Nuremberg, durante o bom momento do Bremen, o Nuremberg chegou uma vez e fez um gol de cabeça. Foi um prejuízo de 50%, 40 e poucos por cento que eu estava dentro do mercado, né? Mas o Bremen, desde o momento também que tomou o gol, começou a dar sinal de que queria, e diferentemente do Kiel, a virada do Bremen acabou vindo no final do jogo, o que pagou muito mais, porque aí você consegue pegar uma odd média muito mais alta, e acabou saindo aqui aos 80 e aos 88, a virada do Bremen pagou muito bem, eu também estava por lá. No Mainz e o Borussia Mönchengladbach também estive dentro dessa possível virada do Mainz, peguei esse gol aqui do Mainz aos 76 no over à frente e na virada do Mainz, a favor do Mainz, frebetei a posição nas duas, né, tanto no match odds quanto no mercado de gols, mas essa aqui do Mainz acabou não vindo, tá? O Mainz a gente tinha comentado ontem que tinha uma das melhores defesas em casa e realmente continua assim, o Mainz tomou só 4 gols dentro de casa, por isso que eu não vim com uma expectativa de trabalhar tantos gols aqui, tá? E o jogo do dia, que eu tinha separado para trabalhar gols, no máximo 3, acabou ficando 2-2, né? E aqui aconteceu aquela situação que eu comentei no Telegram hoje e também comento aqui com vocês.
Eu sou um cara que trabalha bastante match odds de maneiras convencionais, back favorito no primeiro tempo, lê a pior equipe em campo, mas também sou um cara muito agressivo, buscando situações de alavancagem, aquelas famosas situações improváveis, né? E o que geralmente me paga muito não é uma virada, geralmente é o que vem após essa virada. É o que aconteceu aqui no Empoli. O Empoli deu um sinal de que poderia virar o jogo, eu estava dentro da posição, essa virada veio aos 71, um belo chute de fora da área, mas o que pagou de verdade foi esse empate do Genoa aqui aos 89 minutos, passe do Caicedo. E poderia ter pago ainda mais caso tivesse um vencedor nessa partida depois do empate. Então, para quem manda mensagem para mim perguntando como é que eu trabalho a alavancagem, geralmente eu vou em busca de uma situação mais clara, né? Que é que não é uma situação tão improvável assim. Por exemplo, a virada do Bremen, houve leitura. A virada do Kiel, houve leitura. Essa é uma situação facilmente assimilada por quem está vendo o jogo. Mas o que paga de verdade nas alavancagens é o que vem após isso. É uma situação, por exemplo, o Kiel sai na frente, o Kiel sai atrás, vira o jogo, aí o Dresden consegue empatar e vira de novo o jogo. Tem uma virada da virada, o Dresden vai e faz 3-2, aí depois no final o Kiel faz 3-3. Isso sim paga muito e paga muito bem, tá bom? Óbvio, situações de alavancagem, quando você é agressivo, você acumula prejuízo, né? Não é todo dia que vai ter virada, igual essa sexta-feira. Você vai acumulando free bet, vai acumulando prejuízo, e para isso você tem que volumar bastante, tá bom? Então foi uma sexta-feira muito boa para mim. Apesar de ter tomado o gol do Nuremberg, na minha opinião era uma leitura clara de lei, mas estar com pouco dinheiro no mercado porque era Bundesliga 2, foi um excelente dia, porque as viradas e as recuperações de resultado foram muito boas. Tá? Acho que do cenário que eu tracei aqui, o Kiel, que poderia se complicar com aquela cotação mais baixa, demonstrou que precisa ficar ligado, porque tomar gol do Dresden em casa não é uma coisa tão fácil assim, não é uma coisa tão comum, mas acabou se recuperando, mas poderia ter tomado, recuou demais, poderia ter tomado um empate. De resto, acho que foi tranquilo aqui, tá? Bom, chega de mais delongas, vamos falar então desse sabadão. A gente tem United e City. Há quem diga que o maior rival do City é o United, mas, segundo informações, o maior rival do United hoje é o Liverpool e não é o City. Então o City tem o United como seu maior rival e o United já tem o Liverpool como seu maior rival, né? O que a gente não pode discordar é que dentro do cenário de títulos ingleses, o United é gigantesco comparado ao City, né? E nas últimas partidas de liga, né, de Copa entre eles, de Copa não, de Premier League entre eles, o United venceu a primeira partida entre eles em março deste ano, teve um empate aqui em dezembro do ano passado e teve aqui uma vitória do United em março do ano passado. Ou seja, o City, a última vez que o City venceu o time do United pela Premier League foi em abril de 2019, faz um tempinho. Depois teve, obviamente, jogos de Copa aqui, da Copa da Liga Inglesa, que são competições um pouco menores, às vezes os times vão meio misto, então é nítido que o City é o mais badalado, talvez seja hoje uma das melhores equipes de pontos corridos do mundo. Acho que sim, né? As equipes do Guardiola têm por esse pretexto, mas em relação a tamanho, peso, ao que pode complicar a vida do City, hoje o United faz muita frente, né? O United se reforçou bastante, ofensivamente tem dado muita conta do resultado com o Cristiano Ronaldo, mas defensivamente é um time que sofre bastante gol. Entre as duas equipes, 5 dos últimos 5 jogos foram menos de 2,5 gols, o que tem puxado a gente para um under no confronto, mas o United aqui, nas últimas 5 partidas que disputou, 5 de 7 foram ambas marcam e 5 de 5 foram mais de 2,5 gols. Como eu sei que na Premier League a gente tem uma transmissão atrasada, mesmo pagando uma stream mais rápida, eu não venho para trabalhar match odds nesse jogo. Eu acredito que esse jogo aqui pode ser um jogo para gols, então eu já vou abrir aqui o meu planejamento para o dia de amanhã, com esse jogo aqui às 9h30 da manhã, buscando alguma coisa em gols, Manchester United e Manchester City.
neste jogo aqui, tá? Se vai ser um jogo para longa exposição, para um over à frente, para um over limite, aí só o cenário mesmo que vai me confirmar isso. O que a gente tem, obviamente, que levar em consideração é que dentro de casa o United tem 2 vitórias e 2 derrotas, né? Já tomou 9 gols e fez 10 em 5 jogos, e o City, como visitante, tem 3 vitórias em 5 jogos, só tomou 4 gols, né? De maneira geral, o jogo é muito importante para as duas equipes, mas o City, como busca esse título, muito mais do que o United, acho que o United não está pronto para esse título ainda. Essa cotação do City é 1,70, dependendo de como isso tá. A gente sabe do fator Cristiano, a gente sabe que o que o Cristiano pode fazer, mas essa cotação de 1,80 para o City, mesmo sabendo que o United pode complicar a vida do City, me parece uma odd boa para ficar de olho, né, para alguma coisa aqui. Chelsea Burnley, uma odd de 1,30 para o Chelsea contra o Burnley. O Burnley geralmente é um time que joga fechadão. Eu costumo dizer que o Burnley é aquele típico time inglês antigo, a moda antiga, com centroavantão, que joga com bolas bem focado na bola aérea, né? Nessa competição, especificamente, tem tomado bastante gol. O Burnley não costuma ser assim, né? Como visitante, tomou 11 gols em 5 jogos. E o Chelsea é o melhor mandante da competição, com 4 vitórias e 1 empate. Eu acho que não dá para fugir muito aqui de tentar buscar alguma coisa ao meio-dia em Back Chelsea, se der leitura para mim, tá? Chelsea e Burnley. Tô com o microfone na frente do teclado aqui. Tá ficando bonito. Aí, show. Depois da Premier League, vamos cair um pouco de qualidade. Vou falar de Bundesliga 2. A gente tem o segundo colocado da competição, o Regensburg, recebendo o Hansa Rostock. A gente sabe da deficiência do Hansa, para quem me acompanha aqui já sabe muito bem como o time do Hansa Rostock é fraco, um time que marca pouquíssimo gol, são 6 gols marcados fora de casa só, tomou 9. E o time do Regensburg, que em casa já marcou 17 vezes em 6 jogos, e que obviamente faz valer do seu mando de campo. Não sou fã do time do Regensburg, acho que é um time que está muito acima da média, mas tem pegado adversários mais acessíveis, né, principalmente em casa, e tem dado conta do recado. É um time que obviamente hoje briga para subir. Vejo esse favoritismo do Regensburg até com eu olho para essa cotação do Regensburg e até vejo uma odd alta, pelo que tem de fragilidade defensiva o Hansa Rostock, mas eu tomaria um pouco de cuidado, porque o Hansa, pela fase que está aqui de meio de tabela, talvez possa amarrar um pouco o jogo e tudo mais, mas eu não duvido que o Regensburg saia vencedor desse jogo, tá? Eu só não venho para trabalhar gols. Eu acho que depender de gols de um time só, como o Regensburg, fica mais complicado. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada talvez num match odds ou num gol tardio aqui, caso o Regensburg esteja precisando, porque contar com gols aqui pro lado do Hansa Rostock fica mais difícil, tá? Não é que não vá ter gol na partida, mas eu prefiro evitar. Paderborn em Ingolstadt. Acho justa essa cotação de 1,50 para o Paderborn. Toda odd de 1,50, né, de 1,60 na Bundesliga 2 é mais complicada de entrar, né? Mas a gente sabe da deficiência do Ingolstadt. O Ingolstadt é um time que já sofreu 28 gols nessa competição. Não é qualquer time que consegue tomar tanto gol como esse time do Ingolstadt, né? Time péssimo na parte ofensiva. Fora de casa marcou 4 vezes, tomou 17 gols. E o Paderborn em casa não é um bom mandante. Eu sei que eu venho falar para vocês quase sempre que o time do Paderborn é um dos times que mais me agradam, mas dentro de casa ele não costuma render muito bem. Como visitante, dá uma olhada aqui, ó, 5 vitórias em 6 jogos. Agora, como mandante, é um time que não tem ido muito bem dentro dos seus domínios. Mas a fraqueza do adversário talvez faça essa cotação do Paderborn fazer sentido, mas isso não quer dizer que eu venha para trabalhar o mercado de match odds. Eu acho que aqui pode ser um jogo para gols. Paderborn e Ingolstadt. Temos confirmado a presença do Sven Michael, que é para mim hoje um dos melhores jogadores da Bundesliga 2 e do Paderborn. Ele está, não vou dizer suspenso, ele está ali no limbo, ele não pode tomar mais nenhum amarelo, senão pega um ou 2 jogos de suspensão, se eu não me engano. Mas é um cara muito importante para o Paderborn. Se ele for jogar aqui, a gente já tem um pouco de respaldo, tá? Para mim, o Paderborn ele é favorito para vencer esse jogo, como eu acho que o City é favorito para vencer esse jogo aqui contra o United,
tá? E o Chelsea contra o Burnley. Fortuna Düsseldorf e Hannover, jogo difícil, muito complicado. O Hannover, depois que perdeu o seu grande atacante para o Bremen, tem sofrido muito com isso. Como visitante, o Hannover só venceu uma. Como mandante, o Fortuna só venceu uma. O Fortuna é um time que me criou muita expectativa, mas me decepcionou demais da conta. Um time que acabou de descer da Bundes 1, parecia bem organizado, mas me causou uma sensação muito estranha o time do Fortuna Düsseldorf. Eu acredito que é um time que poderia estar mais bem colocado no campeonato, poderia estar desenvolvendo melhor o futebol, tem uma boa bola aérea, tem um time experiente, mas não está dando para confiar. E eu não sei se dá para confiar em mercado de gols aqui, né? Historicamente, mais de 8 dos últimos 10 jogos foram mais de 2,5 gols. E é um time, é uma equipe que se enfrentava bastante na Bundesliga 1. Né? 19, 18 se enfrentaram bastante na Bundes 1. Os últimos jogos deles na Bundes 2, 3-0 Hannover e 3-2 Fortuna. Depois teve aqui um 3-0 Hannover na DFB Pokal. Sinceramente, eu gostaria de vir para trabalhar gols aqui, mas eu não tenho certeza se a gente vai ter um jogo tão aberto, né? Mas vou dar esse benefício da dúvida. Fortuna contra o Hannover. Lembrando, ofensivamente falando, o Hannover ele tem uma deficiência muito maior de marcar. O Hannover é um time que marcou apenas 9 gols em 13 jogos. Então a gente vai depender um pouco mais do time do Fortuna, que para mim é favorito nesse jogo. Tá? E Karlsruhe e Hamburgo. Belo jogo. O Karlsruhe acabou de vir de uma goleada que ele tomou para cima do Paderborn dentro de casa. Se não me engano foi 4-2. E o Hamburgo vem, deixa eu refrescar minha memória, de um 1-1 contra o Kiel dentro de casa. Impressionante como empata o Hamburgo dentro de casa. Se a gente pegar aqui, ó, o Hamburgo dentro de casa tem 1 vitória e 5 empates. Não perdeu nenhuma, mas... E fora de casa o Hamburgo é um time bom. É um visitante enjoado de se pegar. 3 vitórias em 6 jogos, apenas uma derrota, 10 gols marcados. Eu gosto do mercado de gols aqui. Eu gosto, mas eu acho que o que vai pautar nesse jogo mesmo vai ser as bolas aéreas. Karlsruhe contra o Hamburgo. Para mim, não tem favorito nesse jogo. Eu vou ficar de olho nas bolas aéreas, tá? Bolas aéreas. Vou ficar de olho aqui. Escanteios do Karlsruhe, escanteios do Hamburgo são muito bons. Vamos para a Série A italiana. Spezia e Torino, jogo de bloco do meio para baixo, né? Torino, um visitante bem mediano. E o Spezia é um péssimo mandante. Um time que marcou 6 gols em 5 jogos apenas. E o Torino, um time que marcou apenas 3 gols fora de casa. Não dá para vir trabalhar gols aqui. Eu acho que pode ser um jogo interessante para ficar de olho no match odds, tá? E aí, independe do que, né? Depende do que o jogo mostrar pra gente. Com essa cotação de 2, se o Torino não começar tão bem, ela tem campo para corrigir e tudo mais. Então aquele jogo assim, não tem nada para fazer, 11 horas, não tô focado em nada, vou dar uma olhada aqui. Mas se esse jogo vier com muitos gols, eu vou me surpreender, porque são 2 ataques que não estão cumprindo tanto, né? Vamos dizer assim, historicamente os dois, como o Spezia estava nessa Série A ano passado, a gente tem os últimos confrontos 0-0 no começo desse ano e no meio do ano um 4-1 para o Spezia. Balanceado, né? O Spezia vem de 100 vitórias a 3 jogos, o Torino vem de 6 em 8 jogos com menos de 2,5. Então eu vou dar uma segurada nesse mercado de gols. Juventus e Fiorentina, acho essa cotação da Fiore baixa, mas uma dúvida que eu tenho e aí talvez vocês possam me ajudar. Essa Fiore que vai entrar em campo, aliás, essa Juventus que vai entrar em campo, é a Juventus da Champions, líder do grupo, jogando pra caramba, que deu um pau no Zenit agora, que ganhou do Chelsea, que jogou bem contra o Malmo, ou é a Juventus que perdeu pro Empoli na competição? Olha aqui, ó. Olha a Juventus na Champions. Vitória contra o Chelsea, vitória contra o Zenit, vitória contra o Zenit. Olha a Juventus no campeonato italiano. Empate com a Inter, derrota para o Sassuolo, derrota para o Verona. Quem é a Juventus que vai entrar em campo? E a gente não pode esquecer do adversário. A Fiorentina vive de altos e baixos, mas ela talvez não permita a Juventus, com esse ataque que a Fiorentina tem com o Vlahovic, que é um dos artilheiros da competição, se eu não me engano, atrás do Immobile, e eu falo bastante do Vlahovic aqui, do Sam Vlahovic, o sérvio,
Eu não acho que essa odd da Juventus é justa. Acho que essa odd da Juventus podia estar um pouco mais alta, né? E por que eu perguntei qual Juventus que vai entrar em campo? Porque eu também quero saber em relação à parte ofensiva. Porque a Juventus que joga Champions, ela é muito boa ofensivamente, mas a que joga aqui no Campeonato Italiano nem tanto. A Juventus marcou 15 gols, sofreu 15 gols. A Fiorentina marcou 16, sofreu 13. Nenhum dos dois times tem um ataque assim tão bom comparado aos lá de cima, né? Mas a Juventus tomar 15 gols em 11 jogos é raro acontecer. É um time que geralmente vem com uma força defensiva muito boa. Então eu não consigo confiar tanto nessa Juventus, eu não venho para trabalhar back Juve aqui. E eu viria para ficar de olho nesse mercado de gols. Mas se eu for trabalhar alguma coisa aqui, eu ficaria no máximo com uma exposição de 3 gols, estourando 4 gols. Estourando, tá? Juventus e Fiore. É favorita a Juventus contra a Fiorentina? Acho que não, hein? Olha a posição da Juve na tabela, olha a posição da Fiore. Dentro de casa a Juventus é mediana, fora de casa a Fiorentina é chata. A Fiore é 8,80, né? A Fiore é 8,80. Vamos lá, último jogo, Cagliari e Atalanta. 1,50 odd da Atalanta, vai pegar um Cagliari que está numa fase horrorosa. Dentro de casa o Cagliari tem apenas uma vitória, tomou 11 gols. E fora de casa a Atalanta não perdeu ainda, fez 12 gols. Podemos ter aqui um jogo para buscar um back à Atalanta? Podemos, mas eu não venho confiando tanto nos últimos jogos da Atalanta. A Atalanta não tem jogado tão bem. Não jogou bem contra a Udinese, tomou um gol no finalzinho. Aí, contra a Sampdoria, apesar de dar bastante espaço, jogou bem. Contra a Lazio, penou para empatar o jogo, empatou no último lance do jogo. Contra o United, merecia a vitória, na minha opinião. A Atalanta contra o United merecia a vitória. Tem melhorado, né? Mas eu prefiro entrar aqui numa situação, num cenário um pouco mais tranquilo, buscando gols para esse jogo. Afinal de contas, o Cagliari, se o Cagliari sair atrás, a gente pode ter uma incidência de goleada da Atalanta aqui, né? Porque o Cagliari é uma equipe que joga com o João Pedro, seu principal atacante, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o Keita Balde, que é o segundo atacante do Cagliari, que faz uma dupla muito boa com o João Pedro, está fora, lesionado. O Martin Cáceres está suspenso, que é um excelente jogador também, tem ajudado bastante. Então vai desfalcar o time do Cagliari, né? Pela necessidade do Cagliari em pontuar, se a Atalanta sair na frente, a gente pode ter uma incidência de goleada. Mas eu vou ficar de olho inicialmente no mercado de gols, tá? A Atalanta, para mim, ela é bem favorita para esse jogo, tá bom? Vamos para a Bundesliga 1. Tem alguns jogos que eu vou pular. Wolfsburg e Augsburg. O Wolfsburg mudou de treinador, não é mais o Van Bommel, que eu critiquei bastante. Aliás, eu critiquei o time do Wolfsburg não por ele ser um time fraco, mas por ele estar numa posição de time forte. Afinal de contas, ele não é isso tudo. Ele estava aqui em cima, né? Líder da competição, não perdia, time 100%, e aí acabou descendo, chegou a bater até 10º colocado, mas vem de uma vitória para cima do time do Leverkusen. E também venceu seu jogo na Champions contra o Salzburg. Boa vitória, né? Ou seja, depois de uma caralhada de derrota, ele venceu 2 jogos. Nada como trocar o treinador, é impressionante, né? O Augsburg vem numa situação deplorável. O Augsburg tá fazendo muita força para cair esse ano. Já tinha feito ano passado, mas esse ano parece que eles vão conseguir fazer essa força. Dentro de casa o Wolfsburg é bem mediano. E fora de casa o Augsburg é horroroso. Não venceu nenhuma, tomou 9 gols em 5 jogos. É favorito o Wolfsburg, mas eu prefiro ficar de fora desse jogo por ainda não ter criado toda essa confiança no time do Wolfsburg. É favorito? É. Mas tá difícil vir buscar alguma coisa aqui, tá? Não sei se eu não confio no ataque do Wolfsburg. A defesa do Augsburg é muito ruim. Então eu prefiro ficar de fora. Bochum e Hoffenheim. Jogo com menos apelo. Se o Bochum e Hoffenheim fosse um programa de TV, ele ia ter uma audiência menor. As pessoas não iam ter tanto interesse de ver esse jogo, afinal de contas é um time que acabou de subir da 2. E o Hoffenheim que está ali na 1, não é isso tudo, o Hoffenheim, né, na tabela. Me parece bastante um confronto de DFB Pokal, né, que costuma acontecer ao longo dos anos. Mas eu vou dizer para vocês, esse é um jogo que tem me atraído muito a atenção. O time do Bochum é um time que joga bem quando está à frente do placar, assim como o Hoffenheim. E o Hoffenheim é um time que tem uma defesa ruim com um ataque bom, né? Até teve um jogo recente contra o Kiel que eu falo que eles são times espelhados. O Bochum vem de um 2-1 para cima do Hoffenheim. Em 2010,
última vez que eles se enfrentaram pela Bundesliga 1. E o Hoffenheim meteu 3-0 em 2009. Você vê que eles ficaram sem se enfrentar há muitos anos. Nem na DFB Pokal eles chegaram a jogar. Né? O Hoffenheim vem de um 2-0 para cima do Hertha e de um 5-1 contra o Kiel na Pokal. E o Bochum vem de um 2-1 contra o Gladbach, que quase empatou. Eu acho que esse jogo pode ser um bom jogo para gols, tá? Bochum e Hoffenheim. Se eu tivesse que colocar um favorito, por mais que eu goste muito do Bochum, eu acho que esse favoritismo é do Hoffenheim pela força ofensiva que tem, com Kramaric, Bebu que jogou no Hannover 96 muitos anos. Não sei se o Dabu, o atacante israelense, vai estar por ali, mas se tiver, é um bom nome. Enfim, para mim o Hoffenheim, apesar de defender mal, tem um ataque muito bom, tá? Stuttgart Arminia Bielefeld, vou pular esse jogo. O Stuttgart está muito abaixo do que eu tenho esperado esse ano. Dentro de casa é um time mediano. O Arminia é um time que ainda não venceu fora de casa, é um time que empata muitos jogos, tem tentado somar ponto ali para permanecer à base de empate. O Stuttgart está muito abaixo. Eu prefiro ficar de fora aqui. Acho que eu poderia até confiar um pouquinho nesse jogo para um Leia para a equipe em campo, para trabalhar Leia ou Arminia, mas eu tô fora. Prefiro pular esse jogo aqui, não confio no Stuttgart. Bayern de Munique e Freiburg não tem muito o que fazer aqui. Né? Historicamente o Bayern está sem derrota para o Freiburg há 10 jogos. O último jogo entre eles foi 2-2. O Freiburg é o último invicto na competição. Tem apenas 7 gols sofridos. Né? Fora de casa o Freiburg tomou 3 gols apenas. Não perdeu. Né? E o Bayern de Munique dentro de casa perdeu uma, mas fez 20 gols. É difícil dar alguma volta aqui. Né? É bem provável que o Bayern dê padrão de Beck. Não sei se o Bayern vai dar padrão de goleada. Não é todo jogo, obviamente, que o Bayern vai golear. Ele vem de um 5-2 para cima do Benfica, um 5-2 para cima do Union Berlin e tomou 5-0 do Gladbach. Né? Ou seja, o Bayern goleou o Benfica, goleou o Hoffenheim, tomou uma goleada do Gladbach, goleou o Union Berlin, goleou o Benfica de novo. Antes disso, ele tinha perdido para o Frankfurt em casa, goleou o Dinamo de Kiev, goleou o Bochum e quase goleou o Grottenfurt. Então, assim, o Bayern é foda. O Bayern é um time foda. Tá? Mas eu só vou estar dentro desse back Bayern se realmente a leitura se confirmar. O que eu tenho que ficar de olho? O Pamecano tem falhado demais, pelo visto não tá aqui. Ou tá? Tá. Tem falhado muito. Ficar de olho. O Bayern joga com linha alta, não tem como fugir. Não tem como fugir disso. Para povoar o campo ofensivo, para fazer marcação-pressão, você tem que ter uma linha alta e aí tem que ver se o Freiburg vai estar com o contra-ataque em dia. A defesa do Freiburg é muito boa, o contra-ataque do Freiburg historicamente costuma ser muito bom, mas se o Bayern conseguir neutralizar isso, não tem como fugir. Vai ser um jogo para um back Bayern, tá? Leipzig e Borussia Dortmund. Dentro de casa, o Leipzig é um dos melhores mandantes e fora de casa o Dortmund é um dos melhores visitantes. O Dortmund está a 1 ponto do Bayern. E esse jogo é importantíssimo para o Dortmund, só que o Dortmund segue sem o Haaland, o seu melhor atacante. Né? Isso obviamente faz com que o Leipzig tenha um favoritismo. O Leipzig vem de um 2-2 com o PSG na Liga dos Campeões, obviamente já está quase eliminado. E o Dortmund vem também capengando na Liga dos Campeões, apesar de ter vencido os primeiros jogos contra Besiktas e Sporting, perdeu os 2 jogos contra o Ajax e com as 2 vitórias seguidas do Sporting contra o Besiktas, o Sporting pode tomar essa segunda colocação do time do Dortmund. Né? Então eu acho justa essa cotação do Leipzig aqui, é favorito na minha opinião, mas se eu for trabalhar alguma coisa nesse jogo, não vai ser match odds. Tá? Acho que aqui a gente pode ficar de olho, talvez para o mercado de gols, mas eu não confio no Dortmund sem o Haaland e tenho minhas dúvidas também do Leipzig com o Poulsen. Enfim, eu prefiro observar esse jogo inicialmente e não trazer para nada. Acho que pode ser um jogo mais difícil de se trabalhar. Apesar de estar uma expectativa do cacete para ser um jogo de gols, sem o Haaland eu fico meio com o pé atrás. Tá? Eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar o Dortmund, né? Principalmente para o match odds. Eu até abandonei o match odds do Dortmund, principalmente a favor deles. Né? O último jogo deles eu peguei uma virada do Ajax. Mas sem o Haaland aqui é complicado. La Liga, Barcelona e Real. Celta de Vigo e Barcelona fora de casa a 2,10. O Barcelona como visitante não tem nenhuma vitória. Olha isso aqui, que vergonha. Nenhuma vitória.
E dentro de casa, o Celta de Vigo só tem uma vitória. Meu Deus, que jogo bosta. Historicamente, mais de 2,5 gols nos últimos 4 de 5 jogos. Se a gente pegar os últimos jogos entre eles, o Celta venceu o Barça fora de casa, o Barcelona venceu o Celta fora de casa, 2-2, 4-1 Barcelona, 2-0 Celta. É um jogo que não tem favoritismo. Talvez essa odd do Barcelona só esteja baixa porque a classificação do Celta na tabela também não ajuda, né? Mas depois de ver esse histórico aqui e onde estão os dois na tabela, o desempenho do Barça fora de casa, eu tô fora desse jogo. Real Madrid e Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano é um time porra louca. Não é à toa que está em sexto lugar, tem vencido muitos jogos com o Radamel Falcão. O Real, dentro de casa, não é um time tão confiável assim, né? 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, tomou apenas 3 gols. E o Rayo Vallecano só tem uma vitória fora de casa. Eu queria vir para esse jogo para trabalhar um back real. Eu sei que o Vinícius Júnior está num dos melhores momentos da carreira, o Karim Benzema fazendo essa parceria com ele também. O que me preocupa é essa parte da zaga aqui do Real, que é um time que vem tomando muito gol. O confronto entre eles é difícil porque o Rayo Vallecano passou 1 ano ou 2 anos na série, na La Liga 2, na Liga B, né? Mas os últimos jogos, o Vallecano ganhou de 1-0 e o Real Madrid ganhou de 1-0. Então tem sido puxado para um jogo mais under, tá? Então eu vou ficar de olho talvez num back real, mas eu tô com um pouco de dificuldade de confiar nessa defesa do Real Madrid, por isso talvez eu fique de fora. Esse jogo é às 17 horas, tá? Depois a gente tem um PSG contra o Bordeaux. Faz muito tempo que eu não faço o jogo do Bordeaux. O Bordeaux tá numa fase ruim. Dentro de casa só tem uma vitória, tomou 10 gols em 6 jogos. E o PSG é o melhor time da competição, obviamente. Não tem uma boa defesa, não me passa confiança. Não sei quem vai entrar em campo. Não sei se vai estar o Mbappé, o Messi e o Neymar. Acredito que o Messi não deve jogar porque deve estar com aquela dor na coxa ainda no joelho. Deve ser o mesmo time que jogou contra o Leipzig, só que o PSG da Champions é completamente diferente do PSG do francês. Apesar do PSG do francês estar na liderança isolada, a vontade, o tesão que esses caras colocam na França é muito menor e isso não me passa confiança nenhuma para buscar esse back PSG. Se não fosse uma parte defensiva do PSG tão fraca, isso me daria mais vontade de trabalhar o PSG na França, mesmo sem tanta vontade do PSG na parte ofensiva. O que salva um pouco o PSG é essa presença do Donnarumma agora como titular. Parece que é um titular agora absoluto, mas vamos ver, tá? Por enquanto eu não trago o PSG pro back não. Eu acho que eu falei de tudo, né, da Europa. Aqui na Série B a gente tem Náutico e Curitiba, jogo pro Curitiba tentar pelo menos empatar para tentar fazer ali uma manutenção. O Curitiba está praticamente classificado para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Jogo difícil, pode ser um bom jogo pro Match Odds. Que horas que é esse jogo? 16h15? Ah não, vai ter muito jogo da Europa rolando. Eu prefiro não fazer. Operário Goiás é muito mais interessante para o time do Goiás. O Operário está em busca só da manutenção, não vai subir, mas também não quer cair, né? É importante esse jogo para o Operário, mas é mais importante para o Goiás. O Goiás vem de uma recuperação de resultado de 2-0 contra a Ponte. Pode ser um jogo bom para o Match Odds, o horário é bom também. Operário e Goiás. E Confiança e Brusque, jogo importantíssimo para os dois. O Confiança não está rebaixado ainda, mas está quase. E o Brusque precisa desesperadamente da vitória. E dependendo da vitória do Brusque, isso pode complicar a vida do Cruzeiro. Tá, jogo difícil, cara. Que horas que esse jogo? 19 horas? Também dá para dar uma olhada, né? Não custa dar uma olhada. Eu não sou muito especialista em Série B, não. Aliás, eu não sou nada especialista em Série B, né? Mas não custa dar uma olhada. Na Série A, Corinthians e Fortaleza, conversei com um corintiano, PC, amigo meu do Leitura, e ele não tá confiante pra esse jogo não. Pra ele o Fortaleza leva, não sei não, tá? Corinthians com lotação máxima no seu estádio. Cara, jogo dificílimo. Pra mim não tem favorito aqui não. Jogo dificílimo pra mim. Às 17 horas. Rapaz, eu não venho também pra um jogo pra gols. Será? Corinthians em casa, 6 vitórias em 14 jogos. Fortaleza, 6 vitórias em 15 jogos. Últimos jogos entre eles: 1-1, 3-2, 0-0, 1-0. Fortaleza fora de casa vem de uma derrota para o América Mineiro. E o Corinthians em casa vem de uma vitória lá no finalzinho contra a Chape. Cara, eu
eu vou ficar de fora disso daqui. Se eu for fazer alguma coisa, vai ser no Match Odds, tá? Inter e Grêmio. Cara, não tem como não vir para esse jogo. Eu sei que eu tô marcando aqui para trabalhar o Match Odds, mas é bem provável que eu não faça nada, que eu só assista. Isso aqui é um Grenal de outra dimensão. O Inter até poupou o jogador contra o São Paulo para jogar contra o Grêmio, né? O Grêmio tá numa situação dificílima, precisa vencer e tem o seu maior adversário, maior rival, fora de casa. Um Grenal no meio dessa situação do Grêmio é de fuder, como dizem os gaúchos, né? Então, o que eu tô vendo como opção pra gente poder fazer alguma coisa aqui, cara, é Match Odds. Porque vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo difícil, provavelmente. O Inter vai fazer de tudo pra complicar a vida do Grêmio e ajudar o Grêmio a ser rebaixado. Acho que não tem vitória maior pro Colorado do que ajudar, participar efetivamente e ativamente de um possível rebaixamento do Grêmio, né? Pelo menos eu vejo essa opção. E o Grêmio, cara, não tem nada melhor pro gremista do que vencer o Inter num Grenal e dar aquela disparada para tentar fugir dessa situação. Então, é um Grenal extremamente importante. Extremamente importante. Não consigo traçar favoritismo aqui. Eu já estive no Sul, já acompanhei 2 Grenais e, cara, é uma parada diferente. É uma parada totalmente diferente. Enfim, eu não consigo ditar favoritismo aqui. É um jogo, assim, maluco mesmo. E Fluminense Sport. Odd muito baixa do Fluminense para mim. O Sport vem numa fase muito boa de recuperação. A gente pegar os últimos jogos aqui deste torneio como visitante, não tá tão bem o Sport. Qual foi a vitória do Sport que eu vi? Goianiense. Foi lá atrás contra o Corinthians. Nossa, de lá pra cá foi ruim, hein? Derrota pro Cuiabá, empate com o Santos, derrota pro Palmeiras, derrota pro... Não, tá fraco o Sport. Puta, eu tava com essa sequência do Sport na cabeça ainda, ó. E como é que tá o Fluminense? Também não vem tão bem dentro de casa. Uma vitória com o Flamengo. Essa já era esperado. Como flamenguista eu sei muito bem como é que é esse clássico. Atlético Goianiense 0x0, 2x0 pro Fortaleza, 2 gols de cabeça. E o Sport fora de casa, 3 vitórias seguidas. Justifica um pouco esse favoritismo do Fluminense, mas não pra essa odd, né? Não pra essa odd. Confronto direto entre os dois. O Sport empatou fora de casa em 2018, perdeu fora de casa em 2021. O Sport venceu o Fluminense em 2020, tem 2 vitórias seguidas do Fluminense, mas não quer dizer muita coisa, né? Muito difícil esse jogo, tô fora. Acho que eu falei de tudo, acho que eu não esqueci de nada. Tem alguns jogos aqui que poderia ter colocado nos times que podem se complicar, ou possível correção de preço, mas sábado é foda, tem muito jogo. Eu vou ficando por aqui, já deu 38 minutos, espero que seja um bom sábado pra você. Se você assistiu até aqui, escutou essa voz chata até aqui, não esquece de se inscrever no canal, tá? Se gostou, dá o like, se não gostou, dá o dislike, não tem problema, tá? Se tiver alguma informação importante de desfalque, de alguma coisa que pode ajudar, né, alguma análise além, né, aquela coisa da análise não óbvia, né, não só de estatística, mas de ter uma informação às vezes de um jogador importante que não vai jogar, ou da situação do clube, me ajuda aqui nos comentários, ajuda não só a mim, mas as outras pessoas também. Seguimos juntos. Me acompanha no Telegram, o link do Leitura está aqui embaixo se você quiser trabalhar comigo, o link do meu curso gratuito, link do Telegram, enfim. Um grande abraço a todos.